A questão agora é se existe um perfil de pessoa que seria mais tendente à ansiedade, ou predispostos à ansiedade. Bem, em geral, são pessoas agitadas, pessoas que querem resolver tudo para ontem, como se o mundo pudesse acabar amanhã, e as pessoas têm que dar respostas para todas as situações de forma imediata. Se tem que responder um e-mail, tem que ser agora. Se a pessoa tem que elaborar um trabalho, tem que ser logo, rápido. Tudo muito no modo acelerado. Essas pessoas, em geral, são perfeccionistas, autoexigentes, não aceitam não ter o controle sobre as coisas, são pessoas controladoras e elas têm medo de não estar no controle das situações. Elas não aceitam essa característica humana da impotência diante do controle das situações. Nós não temos controle sobre a vida. Nós não temos controle sobre as situações da vida. E essas pessoas não aceitam isso. Então elas se angustiam, se desesperam, podem ter até ataques de pânico, mesmo sem ter a síndrome de pânico, elas podem ter um ataque de pânico diante de uma situação que ela imagine que ela não tem controle sobre aquilo. Não que a gente não possa elaborar estratégias antecipadas para lidar com as situações, mas isso não é garantia de que se tenha o controle das situações. As situações podem acontecer imprevistos e coisas imprevisíveis. E o ansioso, a pessoa de perfil ansioso, ela não aceita essa imprevisibilidade das coisas. Ela quer garantias. A garantia de que o futuro trará uma situação absolutamente contornável, absolutamente resolvível, absolutamente tranquila. Então as pessoas querem ter esse controle que só Deus pode ter a respeito das situações da vida e do universo. Não temos como ter essa característica em nós, humanos, limitados. É impossível. E essas pessoas se angustiam extremamente por não terem essa característica de controle. A ansiedade pode ser confundida com outro problema de saúde. Sim, a ansiedade pode ser confundida com outros problemas de saúde, especialmente pelas características físicas que a ansiedade produz nas pessoas. Ela costuma produzir irritabilidade, insônia, taquicardia, respiração difícil, dores pelo corpo, as pessoas que roem unhas compulsivamente, o famoso branco, né, que as pessoas têm quando vão falar ou quando vão se dirigir numa situação de entrevista, a sudorese, o suor frio, as extremidades frias, os medos, a evitação de situações corriqueiras. Então todas essas coisas são sintomas de uma pessoa ansiosa. E especialmente as taquicardias e a respiração difícil, elas podem ser confundidas com problemas de coração. E o ansioso, ele vai muito frequentemente ao cardiologista para ver se ele tem alguma questão física, alguma questão do organismo, alguma doença do coração, porque ele tem taquicardia muito frequentemente. Ele não se analisa, ele não vê, não se auto-observa para ver o que pode estar produzindo essa taquicardia, ou essa respiração difícil, ou essa respiração mais entrecortada. Ele apenas identifica a taquicardia com o problema do coração.
e normalmente vão parar nos consultórios dos cardiologistas. Essas pessoas podem ter, inclusive, uma síndrome do pânico, onde esses sintomas físicos são muito fortes. A taquicardia, a opressão no peito, o aperto no peito, a angústia. E os cardiologistas, então, que já têm muita experiência com essas situações, elas remetem o paciente ao psicólogo ou ao psiquiatra para que ela seja tratada. Na ansiedade, a pessoa pode ter também dores de cabeça muito intensas e a pessoa se imaginar com um problema neurológico, um tumor cerebral. Então, sempre as imaginações catastróficas estão muito presentes. E a pessoa chegar e ir ao neurologista e fazer exames e tomografias e ressonâncias na esperança ou na expectativa de encontrar algo muito errado com sua saúde. E essas pessoas sofrem muito. A gente não pode encarar esse sofrimento que a pessoa tem como algo banal ou algo que possa ser desprezado. Não, você tem frescura, você tem besteira, isso é uma besteira o que você está passando, o que você está pensando. Não, porque isso traz um sofrimento muito grande, muito intenso para quem sente. E essas pessoas realmente precisam de compreensão, de ajuda, de serem acolhidas em sua angústia, serem ouvidas, mesmo que você saiba que aquilo é uma coisa imaginária. Mas você precisa, quem está perto dessas pessoas precisa acolher. E para isso a participação da família é muito importante. Porque é a família que vai dar suporte a essas pessoas. Se a própria família se torna perseguidora, aspas e aspas, né, desse paciente, essa pessoa vai se sentir muito desamparada e, consequentemente, vai se sentir mais angustiada e se sentir incompreendida. Ela acha que não tem lugar no mundo em que as pessoas possam entender o que ela sente, se na sua família ela não é compreendida. Então a participação da família é muito importante nisso. Dar continente a essas pessoas para que elas possam se expressar e ajudá-la a procurar ajuda. Ajuda psicoterápica, ajuda de um psiquiatra. Existe alguma doença que está associada à ansiedade? Bem, a gente tem que primeiro compreender que a ansiedade, quando ela é exacerbada, quando ela ocupa a maior parte do tempo da pessoa, ela fica presa em elucubrações catastróficas, em medos paralisantes de enfrentar situações. Nós estamos falando da própria doença da ansiedade. E os vários transtornos cujo cerne é a ansiedade são os transtornos de ansiedade, como nós falamos. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, todos esses são transtornos de ansiedade e são doenças, é a doença da ansiedade. E todas as pessoas que têm esse tipo de situação, vivem esse tipo de ansiedade, elas precisam procurar ajuda, porque estão adoecidas.